E aí, povo de linguagens, códigos e suas tecnologias, eu sou o professor Teófilo e esta aqui na minha mão é uma questão do Enem de 2022 que trouxe ela, a fantástica Carolina Maria de Jesus, com seu quarto de despejo, um fragmento dessa obra maravilhosa, esse que tem ali como subtítulo, né, Diário de uma Favelada, assim diz o texto. 10 de maio. Fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável! Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidades de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Pensei, se ele sabe disto, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek e o doutor Adhemar de Barros? Agora falar para mim, que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Texto muito forte, né? Aliás, leiam Quarto de Despejo. A partir da intimação recebida pelo filho de 9 anos, a autora faz uma reflexão em que transparece o quê? Gente, nós lemos o texto aí desse acontecimento, né? Ela recebeu a intimação sobre o menino de 9 anos, ela foi lá, ela fez ali uma reflexão sobre o que disse a autoridade, sobre o que ela concluiu do que disse a autoridade, né? Então, quando a gente lê esse texto, o que transparece? Alternativa A, lição de vida comunicada pelo tenente, é isso que a autora deixa transparecer. Olha, o tenente deixou uma enorme lição de vida para mim, quando ele diz que na favela as pessoas quase que são naturalmente ou determinadas a delinquir. Não, gente, não há o que predomina na relação de sentido dentro do texto não é uma lição de vida vinda do tenente. Na verdade, aquilo que o tenente diz a faz pensar na contradição daquilo que ele diz, não é? Alternativa B, sempre pensando, transparece A, sempre pensando lá no enunciado. Predisposição materna para se emocionar, não, né? Extrapola aí o texto. Né? Não há esse emocionalismo no sentido materno. Há muito mais uma reflexão racionalizada a respeito da condição social da autora e da própria relação do que disse a autoridade com o contexto, com o cenário daquilo que aparece na vida da Carolina e do seu diário. Então, não há esse emocionalismo materno, ou ser mãe é padecer no paraíso. Não tem nada disso, na verdade, não é? Então, alternativa B extrapola aquilo que a questão traz. Alternativa C, atividade política, é isso que transparece da fala escrita da autora, atividade política marcante da comunidade. Na verdade, a autora, o diário tem como gênero, tem uma visão muito individual, muito subjetiva dos acontecimentos da vida, dos fatos. Então, não há um senso da parte de quem enuncia nesse sentido de uma atividade política de uma comunidade. Não é um manifesto escrito por uma liderança comunitária. É uma visão individual que, obviamente, respinga numa visão social mais abrangente, mas aqui nós temos a transparecência de uma visão individual e não de uma coletividade comunitária no sentido específico que o recorte textual nos traz. Né? Alternativa D, resposta irônica ante o discurso da
da autoridade. É isso mesmo, né? Há ali um tom de ironia. Não é quando a autoridade diz, quando ela diz, olha, ele é tão amável, e ainda tem ali um ponto de exclamação, não é? Tão amável, se eu soubesse que ele era tão amável, eu viria aqui novamente. Mas ao mesmo tempo em que ela o chama de amável, e aí a gente tem a ironia enquanto um recurso, uma figura de linguagem, ela tem muito disso, quer dizer, eu penso algo e digo outro. É quando há uma contradição entre o pensar e o manifestar. Então, ao mesmo tempo em que ela chama a autoridade de amável, ela coloca o pensamento da autoridade ao se referir às pessoas da favela como uma coisa com que ela não concorda, não é? E fica isso muito claro, essa ironia, quando ela diz, se ele sabe disso, né, que há essa delinquência na favela, por que ele não se manifesta em prol da favela? Não é? Por que ele não manda lá não se refere às outras autoridades superiores a ele denunciando isso, né? Então aí realmente um certo senso de ironia entre esse amável, aquilo que a autoridade diz, e essa proposta de intervir que ela sugere, pelo menos dentro do universo do livro, que a autoridade deveria fazer. Então há uma ironia, não é, entre esse aspecto positivo e negativo aí apresentado no texto. A alternativa correta é a D. A alternativa nos diz da necessidade de revelar seus anseios mais íntimos. Isso pode até ser uma característica do gênero diário, porém o diário da Carolina, e especificamente nesse momento, há uma intencionalidade aí de ordem reflexiva, de tom social, de tom irônico, e não simplesmente um diário não é um diário de meninas, gente, no melhor dos sentidos, eu estou falando, a Carolina é uma senhora já, aliás, pesquisem sobre ela, não é? Então, o diário dela não tem essa coisa dos anseios íntimos, exatamente, é uma visão mais ampla, emocionante, no sentido das condições de vida a que aquela mulher e seus filhos estavam submetidos, e vocês todos deveriam ler O Quarto de Despejo, certo? A alternativa correta, como foi dito, é a alternativa D de dado. Eu espero que vocês tenham entendido, leiam sempre mais e até a próxima.